Olá, muito boa tarde. 23 de Abril, Dia Mundial do Livro, que este ano se assinala no dia da semana em que habitualmente neste programa nos centramos no livro dos livros, a Bíblia. Folheamos algumas páginas dessa obra milenar para ir ao encontro dos textos que são lidos nas missas de domingo. Hoje, a partir da leitura do Padre Miguel Vasconcelos, que é capelão da Universidade Católica Portuguesa e que está connosco. Padre Miguel, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco neste programa e começamos por esse dia que assinalámos hoje, o Dia Mundial dos Livros, do livro, e perguntava-lhe que realidade é esta e, sobretudo, que proximidade nós mantemos do livro numa cultura digital. Vamos abandonando esse poder da literatura para transformar os nossos dias, na sua opinião? Não me parece que a literatura, em primeiro lugar, que fique especialmente presa ao formato do livro, mas apesar de tudo, acho que o livro tem um caráter quase eterno. Não me parece que, por mais avanço tecnológico que exista, não me parece, isto é a minha opinião, eu não prevejo o futuro, mas não me parece que haja da nossa parte do ser humano uma desistência dos livros, um deixar para trás os livros. Parece-me que eles têm um poder diferente do que os meios digitais têm, fazem companhia, têm uma proximidade própria e, acima de tudo, o livro, em certo sentido, é uma espécie de um palco onde tudo pode acontecer e a experiência de um livro, a própria experiência de ler, de folhear, envolve todos os sentidos, envolve o cheiro, envolve as memórias que isso nos traz e parece-me esse veículo, nesse sentido, esse formato, esse suporte que é o livro, alguma coisa que tem um poder de eternidade que vale a pena contar com ele. E o leitor necessita desse formato? É impossível se distanciar do formato do livro? Não sei se é uma necessidade, mas é um gosto. E a vida humana também se faz de gosto. E nesse sentido parece-me que podemos contar com os livros durante ainda muitos anos. Por certo que sim, e demonstra-nos a multiplicação de edições que vão surgindo, que nem a pandemia conseguiu travar. É verdade. Sim, aliás, é sempre uma boa notícia quando, diante das livrarias fechadas, isso não nos conforma. Parece-me que é um bom sinal nesse sentido. Fico contente fico contente que as coisas sejam assim, de facto. Mas este mercado livreiro, chamemos-lhe assim, na sua opinião, é um mercado que está mais refém das leis da oferta e da procura, da popularidade de autores e de títulos, ou o livro mantém essa capacidade de apontar a ideais mais longínquos, a dimensões da pessoa que muitas vezes ficam escondidas? Eu acho que existem essas duas dimensões. O mercado livreiro é um mercado e, como tal, obedecerá às leis do mercado. Enfim, não sou especialista na matéria, mas de facto os livros têm a possibilidade de veicular aquilo que é diria um modo de vida, que é a literatura. E a literatura, essa, não estará sujeita às leis do mercado, porque muitos dos grandes livros ao longo da história não foram especialmente, não tiveram especial sucesso durante a vida do seu autor, ou sequer nos primeiros anos da sua publicação, e nesse sentido acho que a literatura guarda tesouros, e é à procura desses tesouros que nós também estamos, à procura de conhecer novos e de explorar os que já existem, e isso não me parece um mercado, parece-me um modo de vida. O Cardeal Tolentino diz, e também pelas funções que desempenha no Vaticano de bibliotecário, que uma biblioteca é uma projeção para o futuro, mais do que um repositório do passado. Entende também assim o livro e as bibliotecas? Sim, certamente, porque me parece que a nossa vida precisa de se alimentar no passado, e nesse aspecto as bibliotecas são claramente esse pasto, esse repositório que nos alimenta, mas que não é uma coisa que nos deixe reféns. Não estamos reféns do passado, não estamos reféns da maneira como os livros foram lidos, das leituras que já foram feitas de determinados textos, e nesse sentido claramente é um alimento para nos transpor, para nos translocar para o futuro, e é assim também que vejo as bibliotecas, com certeza. O que representa para si um livro? Essa é uma pergunta difícil. Eu devo dizer que tenho a sorte ou a graça de ter nascido numa casa onde havia muitos livros e onde, ao longo da minha vida, a maior parte dos livros que eu fui querendo ler ou existiam em casa ou existiam perto. E, portanto, nesse aspecto, tenho essa graça e tenho essa sorte de ter crescido assim. E nesse sentido, para mim o livro sempre foi uma companhia. Lembro-me de ser criança e depois, à medida que fui crescendo, de contar com os livros. Eu
sempre tive alguma dificuldade em adormecer, e quem me acompanhava nesses tempos eram os livros, e aos poucos também fui percebendo que, como dizia há bocadinho, o livro é um palco onde tudo pode acontecer. De alguma maneira, é um convite a entrar numa aventura, e numa aventura que nos vai levar, por um lado, ao reconhecimento do que significa existir, porque acho que a boa literatura nos espelha a nós, dá conta de quem nós somos. Todos os grandes livros, toda a grande literatura nos espelha a nós, e por isso ao longo do tempo foi também para mim pessoalmente, mas imagino que certamente não seja o único nesta lógica, os livros foram uma maneira de saber quem eu era, de saber o que significava existir como pessoa, e nesse sentido até tenho uma grande gratidão pelos livros da minha vida, pelos livros que se atravessaram, que se cruzaram ao meu caminho até hoje. Porque foi nesse ambiente também que aconteceu a descoberta de uma vocação, e depois até o caminho nessa vocação. Não posso colar as duas coisas como se tivesse sido só isso, mas certamente o conhecimento da literatura, ou a graça que eu tive ao longo do tempo, ter sempre gostado de ler, que nesta dinâmica de perceber o que significava existir, também me ajudou a perceber que existir significava responder a alguma coisa maior. E parece-me que, em termos de vocação, a vida também se lê assim, como resposta. Como resposta a alguém que chama. E nós já vamos ao livro dos livros, a Bíblia, mas gostava de lhe perguntar que utilidade ou que meio pode ser um livro para dias confinados como os que vivemos? Bom, a utilidade é grande. Eu diria até pensando isto em chave cristã, os livros trazem-nos imagens, trazem-nos conteúdo que, em certo sentido, nos ajudam a interpretar o que é viver, e o que é viver em qualquer circunstância, em circunstâncias muito dramáticas e muito difíceis, como são as que ao longo da história existiram e que claramente agora nas vidas de muitos e de muitas famílias se espelham. E ajuda-nos a interpretar isso, ajuda-nos a encontrar um sentido para isso. Parece-me que, como dizia em chave cristã, as imagens que a literatura nos traz e que os livros nos dão e nos oferecem são imagens que tocam o ser humano, tocam a sua relação com Deus, tocam a sua relação com o mundo e com os outros, e nesse aspecto, em tempos de crise, como são os tempos sempre desta pandemia, enfim, de qualquer uma das pandemias que a história já atravessou, termos a segurança que nos dão os livros, é alguma coisa que temos que considerar precioso, parece-me. Não há confinamento que resista, ou seja, os livros apontam-nos sempre para além daquilo do espaço. Sim, em que estamos a ler. Há bocado falou no Cardeal Tolentino, eu lembro-me de que no Dia de Portugal, quando ele discursou nos Jerónimos, uma das coisas que disse foi que Camões desconfinou Portugal. Sim. E vale a pena alargar essa frase, a literatura desconfina-nos. Faz que o nosso mundo, por muito fechado que seja, tenha janelas para uma transcendência do que já somos e ainda do que vamos querer ser. Sem dúvida, uma grande companhia para estes dias, não é, que se vive. E que biblioteca é essa que está contida dentro de um livro, que é a Bíblia? É a biblioteca da experiência humana que se abre a Deus. Na tradição judaica e depois na tradição cristã, de uma acumulação de sabedoria, de uma experiência que o povo de Israel e depois a igreja à volta de Jesus e depois a igreja primitiva, da experiência que faz com Deus, da experiência de existir diante de Deus. E essa sabedoria que se acumula, em certo sentido, é passada a escrito, é posta por escrito, naquilo que nós consideramos a inspiração. E por isso fica também como repositório de modelos de relação com Deus, de modelos de interpretação da própria pessoa à luz de Deus, do próprio povo à luz de Deus, e hoje podíamos dizer de interpretação da família humana diante de Deus. Em diferentes épocas históricas, em diferentes gerações, em diferentes contextos, que essa relação foi acontecendo. Sim, certamente. A Bíblia foi escrita... as tradições orais da Bíblia, que depois deram origem à Bíblia, têm origens muito variadas, em muitas épocas diferentes. O próprio momento da redação é espalhado no tempo, é disperso pelas épocas. E também por isso nos ajuda a reconhecer na Bíblia uma linhagem crente, não apenas um condensado de informação religiosa, não apenas uma lista de regras ou de verdades a acreditar, mas uma verdadeira história. E nesse sentido uma história onde as coisas se sucedem,
mas acima de tudo a relação com Deus se aprofunda, se purifica. A cada nova etapa há mais caminho para descobrir, e a mim impressiona-me sempre nos textos bíblicos que a sua continuidade nos dá conta de que o povo de Israel e a igreja primitiva que os textos bíblicos nos apresentam nunca está contente com o que já tem da parte de Deus, nunca está contente com o que já sabe. Há sempre uma vontade de aprofundar mais, de reconhecer mais traços da personalidade de Deus, e parece-me que nesse sentido nós não temos outro remédio e nem outra alternativa se não continuar essa lógica, de não ficarmos contentes com o que já sabemos de Deus e inspirados na experiência do povo de Israel e da igreja primitiva, aprofundá-la. Temos na Bíblia 72 livros, não é? E podemos, de que forma é que interessa ler esses livros? A mediação maior, se calhar, é a litúrgica, não é? É nas celebrações, quando acontecem a proclamação da Palavra de Deus, mas esses 72 livros podem ler-se como... podemos agarrar um desses livros e tê-lo por companheiro como muitos outros? Que sim, e que isso até faz falta nos tempos de hoje. É verdade que a mediação, a maior mediação é a litúrgica. É pelo menos a mediação mais frequente, sim, acho que posso dizer assim, em lato sensu. Mas de facto os textos foram escritos, os textos bíblicos, diria a maioria deles pelo menos, foram escritos para ser lidos de uma ponta à outra, para serem uma obra literária. Esse é um exercício que escasseia, talvez. Eu diria que sim. Não conheço ao pormenor os hábitos dos leitores da Bíblia, mas parece-me que tem razão quando diz que a mediação mais frequente é a litúrgica. Ela tem a sua importância, e é uma importância fundamental, a mediação litúrgica, mas é importante a gente perceber que aqueles textos são obras literárias e, como tal, são propostas que têm, em princípio, meio e fim, e que vale a pena acompanhar nessa perspectiva. E poderá ser até um exercício interessante ler do início ao fim um livro que vai trazer outras descobertas, outras ideias. Parece-me que sim. Eu tive a oportunidade no primeiro ano em que estive no seminário, no ano propedêutico, de fazer a leitura da Bíblia do princípio ao fim. Era uma proposta formativa, objetiva, com horas marcadas e com esses tempos definidos. E devo dizer que só tenho gratidão por isso me ter sido imposto, eu ponho assim um imposto entre aspas, porque é um privilégio grande poder ter tido contacto com os textos do princípio ao fim, perceber a maneira como dentro da própria Bíblia há uma multiplicidade de inter-relações, de que os textos estão constantemente a citar, de que a sabedoria acumulada não é apenas teórica, mas se vê na própria força de composição dos livros mais recentes, que ganham sempre com o alimento dos livros mais antigos, e essa própria dinâmica interna na Bíblia vale a pena conhecê-la, vale a pena aprofundá-la, e parece-me sempre bom. Fica essa proposta, talvez neste Dia Mundial do Livro, para uma aproximação diferente. Eu assino por baixo dessa proposta. Há esses 72 livros que a Bíblia contém. E passámos à tal mediação da liturgia como forma de tomar contacto também com os textos da Bíblia. No caso, vamos analisar os textos que são lidos nas missas do próximo domingo, começando pelo texto do Evangelho. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me, do mesmo modo que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém me tira, sou eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar. Foi este o mandamento que recebi de meu Pai. Padre Miguel Vasconcelos, é o texto do Evangelho que escutamos neste domingo, com mensagens fortes, enigmáticas até diria, dar a vida, tirar a vida, não é? Mas ao mesmo tempo também com imagens muito expressivas, como essa do Bom Pastor. Com a imagem do Bom Pastor, sim. Eu diria que a imagem do Bom Pastor é talvez uma das imagens mais expressivas da Bíblia, e talvez possa arriscar a dizer que nem sempre nós damos conta da profundidade que ela tem.
Quando li estes textos e quando rezava estes textos, já ao longo dos últimos anos, às tantas lembrei-me de uma, já não sei quando, mas lembrei-me de quando eu era criança, de ter ido a uma casa que era da nossa família, onde havia ovelhas, e de eu achar impressionante que, na altura devia ter pouco mais de 10 anos, de achar impressionante, talvez menos até, de achar impressionante que, para mim, as ovelhas, que deviam ser umas 50 ou 60, pareciam todas iguais, umas maiores, outras mais pequenas, mas pareciam todas a mesma, quase uma repetição. E de o pastor que ali estava, saber conhecê-las verdadeiramente, saber quem é que elas eram, perceber quem é que eram os cordeiros, filhos desta ovelha ou daquela ovelha, conhecer por dentro aquele rebanho. E parece-me que quando no Evangelho o que nos aparece é Jesus a dizer que é o bom pastor e que isso significa conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me, que essa imagem é muito, muito expressiva, porque de facto parece-me que isso nos ajuda a perceber que na Igreja nós temos posso chamar assim, temos o direito de ser conhecidos. E em certo sentido temos também essa responsabilidade de nos dar a conhecer, mas que a Igreja é o lugar onde Deus nos conhece pelo nome, onde sabe quem nós somos. E falávamos da Bíblia como um todo, e uma das linhas de pensamento que a Bíblia nos traz é essa do nome. O nome significa não apenas uma sonoridade, mas a nossa identidade mais profunda, a sede da nossa decisão. E nesse sentido, quando neste Evangelho Jesus diz que é o bom pastor e que conhece as suas ovelhas e que as suas ovelhas o conhecem, está-nos a dizer que somos chamados a realizar uma igreja, a fazer acontecer uma igreja, onde de facto é o lugar onde Deus nos conhece na nossa intimidade, que não olha para nós como uma massa, como um aglomerado de gente, mas como uma pessoa, com uma história, com uma vida, com sentimentos e com angústias e esperanças, com alegrias e tristezas. E esse é certamente um dos aspectos que a mim me marca mais neste Evangelho, a certeza de que conhecer as ovelhas é real. Como dizia, na igreja que somos chamados a fazer acontecer diante deste Evangelho, acho que nos cabe a nós padres, mas certamente a nós todos cristãos, garantir que nos conhecemos uns aos outros, que não somos apenas mais uma pessoa que está ali na missa ou que está ali numa oração, mas que nos conhecemos, que fazemos parte de uma comunidade maior cujo nome tem direito de cidadania. E é esse conhecimento do nome, do percurso pessoal que a partir deste texto, que fez com que a Igreja propusesse neste dia assinalar o Dia Mundial das Vocações? Eu estou convencido que essa é pelo menos uma das razões. A vocação é precisamente perceber que o nome pelo qual Deus me chama é mais verdadeiro em relação a mim do que qualquer outro nome que eu acho que tenha. Nesse sentido, a vocação é uma maneira de eu perceber, ou o descobrir da vocação, é uma maneira de eu perceber que eu sou quem Deus me propõe que eu seja e quem Deus quer construir comigo que eu venha a ser. E não apenas quem eu acho que sou, quem eu gostava de ser, ou determinar a minha existência à luz das expectativas que o mundo ou que os outros têm sobre mim. Nesse sentido, parece-me que é isso. O nome pelo qual Deus me chama é mais verdadeiro que o meu próprio nome, e isso... Essa circunstância limita de alguma forma a vontade de cada um, a capacidade de escolha de cada um, ou pelo contrário? Pelo contrário, porque não há espaço para vocações sem liberdade. E a ideia não é... A ideia, ou a verdadeira vocação, não é uma vocação que alguém segue contrariado. Parece-me que nós podemos dizer que a vocação acontece ou se manifesta de maneira mais clara precisamente no momento em que eu descubro que esta verdade que Deus me propõe sobre mim é adequada ao que eu sou. É mais para mim, responde melhor a tudo o que eu sou internamente, interiormente, em termos de expectativas, em termos de vontade, em termos de, enfim, todas as dimensões da minha existência. E o exercício de liberdade por excelência, essa descoberta da vocação e seguindo? Sim, parece-me que nós hoje em dia às vezes confundimos liberdade com alguma coisa que seja um não estar preso a coisa nenhuma. E não me parece que liberdade seja isso, porque ficar constantemente cheio de opções à frente e não tomar nenhuma é prolongar a adolescência. A adolescência é um período bom, mas no seu tempo. Quando esse tempo passa, é bom escolher, é bom decidir por esta via e não por outra. Implica sempre uma renúncia, mas o ato da renúncia às outras coisas, porque eu estou a escolher esta, é onde a minha liberdade se exerce, onde a liberdade que me foi dada se exerce. E nesse sentido parece-me que a vocação também tem essas características. E é essa a proposta que se faz para este domingo, sendo
o Dia Mundial das Vocações inspirado neste texto e também nos restantes que são propostos na liturgia dominical. A primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, onde se evoca a Jesus como pedra angular. Certo. Parece-me que esta ideia também é uma imagem expressiva, a pedra angular. Sim. No fundo é a pedra de sustentação. Quando nós reconhecemos Jesus como pedra angular, estamos a dizer, em certo sentido, que a nossa existência construir-se-á de uma maneira mais sólida se a pedra que nos alicerça for a proposta que Deus faz, a proposta concreta que Deus faz à minha vida. E nesse sentido também me parece que aqui está um bom programa de vida e um bom plano para reconhecer o que é a vocação. No sentido é de dizer, parece-me que em certo sentido é a mesma coisa que dizer que se eu estiver sustentado por esta pedra angular, então o que quer que seja o caminho que eu siga será um caminho seguro, bom e feliz. Qualquer que seja a construção, tem essa pedra angular essa a ideia, a dar firmeza, não é? Sim. Comentámos, pedi-lhe, Padre Miguel Vasconcelos, também um comentário ao texto da segunda leitura, na liturgia de domingo, da Carta de São João, onde se afirma essa filiação divina. Vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamarmos filhos de Deus. E somos-lo de facto, não é? O texto continua assim. Eu diria que aquela imagem que há bocado falávamos do bom pastor se concretiza e se aperfeiçoa na ideia de filho. Quando nós percebemos que esta ovelha, que Deus conhece pelo nome, não é sequer apenas uma ovelha, e isso já seria muito como tentámos ver, mas é também um filho, que aí as coisas mudam de figura ou em certo sentido, ultrapassam aquilo que já tínhamos. Naquela perspectiva de nunca ficarmos contentes com o que já temos de Deus, acho que aqui isto também se pode aplicar. Deus não fica contente com nós sermos apenas uma sua ovelha, embora isso já fosse muito. Deus fica contente ou tem para nos propor que sejamos filhos. E isso eleva a nossa condição de vida. Agradeço esta apresentação da liturgia de domingo. Começámos o programa a falar sobre o Dia Mundial dos Livros. Se tivesse que propor um livro, qual seria a sua proposta? Eu não estava preparado para essa pergunta, mas eu diria que um dos grandes livros que passou na minha vida e que eu continuarei sempre a recomendar é um livro de uma escritora, penso que belga, agora estou a dizer isto, que é a Marguerite Yourcenar, e são as Memórias de Adriano, o livro. É um livro complexo, difícil não sei, mas denso, certamente, que nos dá a leitura da Marguerite Yourcenar sobre a figura de Adriano, até no contacto difícil daquele tempo do Império Romano com o cristianismo, que é referido um bocadinho de passagem, mas que para nós também tem um certo interesse nesse sentido, mas acima de tudo por ter sido o livro onde eu reconheci, talvez com mais facilidade, a profundidade no sentido, a maneira profunda como um livro nos pode pôr dentro do coração de outra pessoa. Ainda que seja uma cultura distante da nossa, mas devo dizer que fui marcado por esse livro. De facto, o valor e o poder da literatura, não é que está em causa. Agradeço-lhe essa proposta também para o dia de hoje e o facto de ter estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado, Padre Miguel Vasconcelos, que é capelão na Universidade Católica. Mais logo nós fazemos companhia também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.